Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Minha saudação a todos os integrantes da AME Maranhão. Um abraço especial ao Amaral e a todos os integrantes e a todos os participantes, agradecendo essa oportunidade, nós aqui da Serra Gaúcha, da AME Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, então enviamos o nosso fraternal abraço a todo esse pessoal querido do Maranhão e a todos aqueles que nos assistem. Vamos então inicialmente fazer uma prece, pedindo ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, que sejamos envolvidos nesse momento, para que possamos, através desse canal, levarmos um pouco de reflexões e conhecimentos acerca da temática proposta, para que possamos todos nós, com os ensinamentos das ciências e os ensinamentos do Cristo, levarmos avante as necessidades que todos temos em nossa melhora evolutiva. Que tua paz, Senhor, possa nos envolver neste momento e sempre. Que assim seja. Então, senhores, nós estamos vivenciando realmente um extraordinário momento nessas últimas 3 décadas, em que, através desse avanço tecnológico fantástico, que nos possibilita estarmos em vários pontos do planeta e nos comunicarmos, também nos possibilita, através desta ferramenta preciosíssima, termos na mão possibilidades que se abrem para nossos estudos serem ampliados no entendimento maior da ciência, e sobre isso também vamos falar um pouco, nesse potencial, nessa modificação extraordinária que vem se operacionalizando com as descobertas dentro das próprias ciências humanas, trazendo-nos preciosidades para que possamos manter a nossa saúde. E dentro disso nós vamos falar um pouco, então, sobre essa medicina vibracional e pensamento e saúde. Porque a medicina vibracional, ela possibilita-nos, tá, uma nova maneira para que encaremos a saúde e a doença de uma maneira geral. Então, a ideia... Não está passando. A ideia de que o universo invisível, ele é mais real que o visível, de fato, ela nunca foi tão amplamente aceita pelos cientistas nessas últimas décadas, mas principalmente neste último século e no início deste. O Guy Murky, que é autor desse livro, Os 7 Mistérios da Vida, que foi um escritor americano, ele desencarnou, ele faleceu em 1997, ele abordou desde assuntos sobre a ciência, a filosofia, ele dominava a astronomia, a aviação, a biologia, e também ele se aprofundou muito no significado da vida. Ele nos traz preciosidade nesse livro, Os 7 Mistérios da Vida. E aí ele nos fala realmente que a ideia desse universo invisível, ela está longe de ser nova para os filósofos e para os visionários. E ele nos diz que a recém-percebida realidade do mundo no material é verificada agora de campos que influenciam, de ondas que transmitem e de mentes que permeiam. Vejam os senhores. E o doutor Richard Gerber, que é um médico, que é graduado pela Escola de Medicina
de Wayne, nos Estados Unidos, em Detroit, ele vem, nos últimos anos, pesquisando vários métodos alternativos para diagnósticos e também para a utilização de curas. Inclui, inclusive, um grande trabalho sobre as fotografias Kirlian para detectarmos o câncer. Então, e ele faz um trabalho notável nesse livro que está sendo projetado, e ele compila todos anos e anos de pesquisas nesse livro que eu indico para os senhores. E ele diz que esse sistema de pensamento estuda o funcionamento do corpo humano a partir de uma perspectiva que considera ser ele constituído por múltiplos sistemas energéticos, que seriam campos magnéticos que se influenciam reciprocamente. Então, trata-se de uma tentativa que nos traz Gerber de ir além do modelo da doença geralmente aceita pela medicina, a fim de que todos nós possamos compreender de uma maneira muito mais profunda por que os nossos pensamentos e as nossas emoções afetam a nossa fisiologia. E de que maneira, então, terapias tão simples, à base de passes, de toque terapêuticos, podem ser agentes de cura tão eficazes. A medicina vibracional, então, nos possibilita que compreendamos um novo modelo científico, o que praticantes desta medicina vibracional e pessoas instruídas sabem há milhares de anos a respeito da utilização para a saúde, que nós vamos tentar trazer algumas coisas para os senhores durante esta exposição. Nós vemos que no Antigo Testamento, em 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, nós encontramos narrado a expectativa de Naamã, um sultão muçulmano que sabia que existia alguém, e esse alguém muito especial chamado Eliseu, que tinha capacidade de efetuar curas. Então ele diz, pensava eu que ele sairia a ter comigo, que ele viria Eliseu até mim, ele se poria de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre onde eu tinha a lepra, eu tenho a lepra, e restauraria a minha saúde. Então já se sabia desta ocasião, dessas pessoas que tinham a capacidade de cura. Nós vemos na Caldeia e na Índia os magos, os brahmanas, que curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Nós vemos através da história os sacerdotes egípcios, que no templo da deusa Ísis, multidões, o povo em si, acorriam ao templo procurando alívio dos seus sofrimentos, das suas moléstias, e viam que esses sacerdotes os curavam lhe aplicando passes. Nós vemos também que dos egípcios, os gregos aprenderam a arte de curar. Heródoto, historiador grego, destaca em suas obras os santuários que existiam nessa época, para a realização também de fricções magnéticas. Nós temos na sequência Hipócrates, que viveu em torno de 460 anos antes de Cristo, na ilha grega de Kos, que também vivenciou esses momentos transcendentais, bem como Avicena, outros nomes famosos, na Pérsia, Paracelso, todos eles vivenciaram isso. Nós vemos também, independente de classes sociais, também relatados pela história, o caso de Eduardo o Confessor, Olavo, rei da Noruega, em determinadas épocas, que utilizavam os toques reais, porque como eram nobres, achavam a população que os procuravam, essa capacidade que eles tinham de curas pelas mãos, pelo toque, que eram toques reais. Nós vimos que, com o passar dos tempos, curandeiros, bruxas, mágicos, então, faquires, todos esses causavam
curas prodigiosas. Mas depreendemos que, a partir desses registros breves, que essa arte de curar através da influência magnética era uma prática normal desde os tempos mais remotos, dos tempos antigos, sobretudo no tempos de Jesus, quando Jesus e seus seguidores exercitavam, então, a técnica da cura fluídica através das mãos. Nós vemos, nessa época, no Novo Testamento, os momentos históricos do próprio Mestre Jesus em ação, as curas fantásticas que Jesus prodigalizou. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo, Senhor, me cure, e eu disse, quero. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Então, esses processos que Jesus utilizava, esses processos energéticos, são ainda para a maioria de nós, como todos nós, uma grande incógnita. O Talita Cumi, eu quero que cures, que fiques curado, ecoa através dos séculos ainda, causando espanto e muita admiração a todos nós. Nós vemos a cura da filha de Jairo, que é uma ordem do mestre, a menina dada como morta, pranteada por parentes e amigos, ela volta à vida. Né? Mas nós temos que nos posicionar e entender que tudo isso se passou num passado longínquo. Todos esses fatos, então, pertencem a um período anterior da história. E é dividido, esse fato se deve, e é trazido com grande importância de uma pessoa fantástica chamada Franz Anton Mesmer, que foi um médico famoso que nos traz preciosidade, esse médico que nasceu em meados do século XVIII, em Snang, na Alemanha, que era a fronteira entre a Suíça e a Áustria. Ele que estudou filosofia, teologia, astrologia e direito, e depois fez medicina, ele nos trouxe, através dos seus estudos, a comprovação dessa força magnética que ele foi vendo e ele disse que admitia, então, a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido que era universalmente distribuído e que se insinuava nas substâncias dos nervos e dava aos corpos humanos propriedades análogas aos do ímã. Então, esse magnetismo que ele verifica poderia ser usado, então, como uma finalidade terapêutica. E ele utiliza fantásticos estudos e fantásticas curas na prática diária. Tanto que ele desenvolveu um trabalho notável após ele surgiram grandes seguidores, seus discípulos, se trazendo alguns daqui, o Marquês de Puységur, de Potet, que foi mestre depois de Allan Kardec, La Fontaine. E nós vemos que nesse período, enquanto a Faculdade de Medicina de Paris, ela proibia qualquer médico de declarar-se partidário desse magnetismo, ele era praticamente fiscalizado e ele podia ser excluído do quadro do doutor da época. Isso aqui porque se desenvolveu um movimento favorável às ideias de Mesmer, e como não tinha uma comprovação, a própria Faculdade de Medicina não aprovava. Então, o que aconteceu? Esses discípulos de Mesmer que entendiam essa capacidade de cura, eles criaram, então, uma sociedade, as sociedades magnéticas, sob a denominação de sociedades de harmonia, que tinha por fim o tratamento das moléstias. Houve realmente uma grande revolução na parte da medicina. Nós vemos aqui, nessa figura que vocês estão vendo, é um Hotel Nacional dos Inválidos, na realidade é o Palácio dos Inválidos, que foi construído por Luís XIV em 1670 para amparar os inválidos seus exércitos, aqueles soldados que tinham lutado, que tinham ficado por vários motivos com uma série de enfermidades e invalidez por perda de membros, etc., eles eram amparados e eram atendidos nesse local. Então,
deduz-se que essas atitudes que ocorreu porque em 1831 a Academia de Ciências de Paris ela estuda esses fenômenos e reconhece que efetivamente esses fluidos funcionam, e então aceita como uma realidade científica. Mas já em 1837, ela retrata-se dessa decisão e nega, então ela proíbe. Mas por 5 anos, os médicos eram incentivados a estudarem e a operacionalizarem esses métodos de cura. Mas deduz-se que essa atitude desses relatores da sociedade médica, ela foi provocada, na realidade, por uma forma adotada pelos magnetizadores, porque, de certa maneira, para tornar popular essa doutrina que graçava, eles exploravam muito essa magia do magnetismo. Eles utilizavam pacientes sonambúlicos e havia muita teatralização nessas atuações. E aí, por causa disso, eles efetivamente, então, proibiram que a própria medicina utilizasse isso. Nós vemos na sequência que o magnetismo atrai, então, a atenção do grande pedagogo e homem de ciências, que era o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois se torna o nosso Allan Kardec, nós que estudamos e pertencemos também à doutrina espírita, porque Rivail integrava o grupo de pesquisadores, porque ele era discípulo do Barão de Poté, que era adepto de Mesmer. Então, Kardec já se aprofunda nesses estudos sobre o magnetismo, antes da decodificação da doutrina espírita. E Allan Kardec destacaria na Revista Espírita de março de 1858, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Vejam os senhores. Mas isto tudo vai nos possibilitar, através desses entendimentos esclarecedores, de uma forma científica, que nos permita de fazermos uma transição da fragmentada e atomística visão newtoniana da saúde para uma cosmovisão integral da mecânica quântica einsteiniana. Então, novos métodos diagnósticos rápidos irão tornar-se disponíveis. Nós vemos, com essa ascensão vertiginosa da ciência no momento atual. Então, a visão dos sistemas vivos, a partir de uma visão, a partir de uma perspectiva energética, nos proporcionará o impulso evolutivo necessário para a realização de grandes avanços na compreensão médica das dimensões superiores da saúde e da doença humana. Então, lenta e cuidadosamente, os médicos, de uma maneira geral, vêm abandonando este velho modelo newtoniano mecanicista da medicina, em favor do quê? De uma apreciação eletromagnética da vida. Então, serão criados novos sistemas especializados de cura energética, os quais se mostrarão menos tóxicos e muito mais eficazes do que simplesmente as abordagens cirúrgicas e farmacológicas atualmente aceitas. Serão banidas? Não, é claro que sempre serão utilizadas, mas teremos outro olhar. Então, para compreendermos a transição do pensamento médico newtoniano para esse ponto de vista einsteiniano, nós necessitamos reconstruir o desenvolvimento histórico das aplicações do eletromagnetismo na medicina, porque a medicina que se pratica atualmente, ela baseia-se ainda no modelo newtoniano da realidade. E este modelo, nós sabemos, é essencialmente um ponto de vista que considera o mundo como sendo o quê? Um mecanismo complexo, porque os médicos veem o corpo como uma espécie de grandiosa máquina controlada pelo cérebro e pelo sistema nervoso autônomo, que seria o supremo computador biológico.
Mas os seres humanos seriam realmente máquinas glorificadas? Não seriam eles, então, complexos sistemas biológicos, numa interação dinâmica, com uma série de campos interpenetrantes de energia vital, assim chamada alma da máquina? Não seria isso? Não seria, evidentemente, a alma da máquina? Esta visão de um novo ponto de vista a respeito da cura, a qual vê a matéria como manifestação da energia. Então, esta nova modalidade de cura, baseada no paradigma einsteiniano, é chamada do quê? De medicina vibracional. E o reconhecimento de que toda matéria é energia constitui a base para que compreendamos por que os seres humanos podem ser considerados sistemas energéticos dinâmicos. Vejam os senhores. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel, no prefácio desse livro, que é de 3 de outubro de 54, ele nos diz, vejam os senhores, a eletricidade e o magnetismo, movimento e atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos com poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. Continua Emmanuel, o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta da matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. E aí nós voltamos para o Einstein, por meio de sua famosa equação. Einstein provou aos cientistas que a energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, né? Porque energia e matéria são duas manifestações diferentes da mesma substância universal. Essa substância, então, universal é a energia ou a vibração básica de qual todos nós somos constituídos. E a tentativa, então, de se curar o corpo através da manipulação desse nível básico energético ou vibracional da substância, podemos denominar, sim, de o quê? De medicina vibracional. Então, o paradigma einsteiniano, quando aplicado a essa medicina vibracional, vê os seres humanos como redes de complexos campos de energia em contato com os sistemas físico e celular. A medicina vibracional utiliza formas específicas de energia para atuar de uma forma positiva sobre os sistemas energéticos que possuam, ou que possam estar desequilibrados devido às doenças. Ali ela atua. Então, porque ao reequilibrarmos os campos de energia
que ajudam a regular a fisiologia celular, os terapeutas vibracionais, os que utilizam esse mecanismo, eles procuram restaurar a ordem a partir de um nível mais elevado do funcionamento humano. As descobertas de Einstein ainda estão por ser incorporadas ao modo como os médicos encaram a doença e encaram os seres humanos. Porque o modelo reducionista da ciência, que nós ainda vivenciamos, ele ainda segue o modelo newtoniano e sugere o que? A independência da ação da matéria. Já o modelo quântico, que é holístico, revela que o universo é uma integração de campos de energia que são integrados e interdependentes. Os cientistas, então, biomédicos, ainda não conseguem entender essa complexidade de intercomunicação entre as partes físicas e os campos de energia que compõem a matéria. Cientistas, ao contrário da área quântica, desenvolveram já equipamentos que leem as frequências emitidas por determinados elementos químicos, que permitem identificar a composição de materiais e de objetos e adaptarem esses aparelhos para que pudesse ser lido o espectro da energia emitida pelos tecidos e pelos órgãos do corpo. Vejam, meus senhores. Então, embora a medicina convencional ainda ela não tenha dado conta do papel da energia em termos de informação sobre os sistemas biológicos, já começa essa medicina convencional a investir em tecnologia de varredura ou mapeamentos não invasivos capazes de identificá-la. Se não, vejamos como nós temos hoje, como os campos de energia, eles viajam com facilidade pelo organismo. Então, nós temos essas novas tecnologias, como as tomografias axiais computadorizadas, as ressonâncias magnéticas, as tomografias de emissão de pósitron, todas elas podem detectar doenças de maneira não invasiva. Então, os médicos, de uma maneira generalizada, podem diagnosticar problemas internos, de que maneira? Analisando as imagens dos tecidos mapeados. É assim que funciona. Então, o comportamento das ondas de energia é importante, é fundamental para a medicina. Por quê? Porque as frequências vibracionais podem alterar as propriedades químicas e físicas de um átomo, da mesma maneira que altera os hormônios. Então, quando estas ondas se sobrepõem à força combinada da sua interação, quando as ondas se sobrepõem, a força combinada de sua interação é duplicada e ocorre um fenômeno que se chama de interferência construtiva ou também dita ressonância harmônica. Ao contrário, quando essas ondas não se sincronizam, essas ondas são canceladas e o fenômeno denomina-se de interferência destrutiva. É como os átomos estão, então, em constante movimento, o que pode ser mencionado, medido por sua vibração, eles acabam, então, gerando ondas. Cada átomo é único, porque a distribuição de suas cargas positivas e negativas, aliadas, então, à velocidade do giro, elas criam uma vibração específica e um padrão de frequência personalizados. Então, qual é o exemplo de ressonância harmônica nessa aceleração de átomos? Nós temos, então, é emitida uma nota harmônica ressonante, por exemplo, com os átomos de uma taça de cristal. Esses átomos vão absorver essas ondas sonoras. E a mecânica de interferência construtiva faz com que essas ondas de energia elas vibrem cada vez mais rapidamente. E em determinado momento, os átomos terão absorvido tanta energia e passarão dessa maneira a vibrar cada vez mais rápido que eles se soltam das suas órbitas que os prendem. E qual é o resultado? A destruição, a explosão da taça. Isso era muito comum e intrigava a muitos do passado,
quando determinados cantores, é o caso da Ella Fitzgerald, que eu botei como exemplo, por uma voz de soprano, uma voz bastante forte, como muitos tenores e barítonos, era o que se falava que nos teatros rompiam, quebravam os cristais que tinham para iluminar os ambientes. Então, é exatamente esse é o mecanismo físico que ocorre. É a mesma maneira como esse mecanismo é utilizado hoje em dia, essa ressonância harmônica, para destruir uma pedra nos rins, que é efetuado desta maneira, para que compreendamos, vejam os senhores. Mas já houve época em que as ondas eram utilizadas como agentes terapêuticos. Isso está na história que eu estou trazendo para os senhores, que era determinada eletroterapia. No final do século XIX, antes do século XX, portanto, né, no final do século, houve um grande desenvolvimento de baterias e de muitos dispositivos que produziam campos eletromagnéticos e foram incentivados a produção de aparelhos que se supunha na época que poderiam curar doenças. E para isso foi dado o nome de radiestesias. Ela foi muito difundida até o início do século passado, há 110 anos atrás, até em torno de 1910, quando aí foi publicado o relatório Flexner. Abraham Flexner foi um médico americano que praticamente estudou isso e proibiu. Por quê? Porque a partir daí foi exigido que todas as práticas médicas tinham que ter uma base científica comprovada. Como não tinha comprovação, foi retirado. Então, como os físicos não haviam descoberto esse universo quântico, a medicina energética não tinha como ser ainda formalmente analisada. E, portanto, ela foi considerada ilegal e duvidosa e foi suprimida. Mas vejam os senhores, nós temos a ressonância Schumann, que todos nós estamos envolvidos. Todos os organismos, incluindo os humanos, comunicam-se e lêem o ambiente por meio de campo de energia. Todo o nosso ecossistema e nós, integrantes desse planeta, estamos envolvidos por isso. Né? O que é essa ressonância Schumann? O físico alemão, Winfried Otto Schumann, ele constatou isso em 1952. Já fazem 70 anos praticamente que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso, que ela se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, cerca de 100 quilômetros acima de nós. E esse campo ele possui uma ressonância mais ou menos constante, numa ordem de pulsação em torno de 7,83 pulsações hertz por segundo. Todos nós estamos submetidos a isso. E é isso que comanda os nossos ritmos ditos circadiano, que controla a nossa temperatura, nossa pressão, enfim. E é um período de 24 horas em que nosso relógio biológico interno depende tudo relacionado com esses movimentos. E esse ritmo circadiano, ele mantém as atividades e os nossos processos biológicos do corpo, como o nosso metabolismo, o nosso sono, a nossa vigília, e ele é influenciado sempre pela exposição a diferentes tipos de luminosidade. São influências magnéticas ao longo do dia que todos nós estamos sendo submetidos. O Greg Braden, que é esse grande estudioso, autor da Matriz Divina, livros fantásticos que eu indico, ou ele tem o Código de Deus, ele trabalha também a partir de uma interface ciência e esoterismo. Ele é autor desse livro, Despertando para o Ponto Zero. Ele também tem um vídeo que eu recomendo, que se encontra no YouTube, sobre esse fenômeno e suas possíveis consequências nas alterações dos polos que ele está estudando. Ele diz que o ponto zero, uma alteração dos polos magnéticos, vai acontecer em breve, acredita, vai causar grandes consequências para todos nós. Fala sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é a energia que expressa nossos sentimentos e nossos desejos. Sabemos que o espírito é a fonte geradora de todas as expressões da vida. E sempre que nós pensamos, nós estamos o quê? Expressando uma vontade.
correspondente ao nosso campo íntimo das ideias. E as nossas ideias representando a expressão da nossa energia mental. Ela toma o corpo pelo pensamento em ondas e corpúsculos, que vão se organizando conforme o teor e a intensidade da vibração mental. Allan Kardec, na Gênesis do capítulo 14, nos diz: o pensamento é a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. E André Luiz, no livro Ação e Reação, pela psicografia do Chico, nos diz: o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Então, sabemos que o pensamento é um atributo do espírito e não um produto do cérebro físico. Pensar vem de pesar, medir, avaliar, comparar. O pensamento é toda atividade psíquica. O pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Então, sempre que o espírito, nós, na realidade, imaginamos, refletimos, questionamos ou concluímos, nós estamos, como espírito, criando. É dessa maneira que se processa. Hipócrates, já citado, ele, tanto como Galeno, nos trouxeram que os sentimentos, nos trouxeram e comprovaram, desde aquela época, que os sentimentos, as emoções, fluem para os vários sistemas do corpo e os afetavam diretamente, determinando doença ou saúde. Já sabia disso. Nós temos a comprovação através de vários cientistas, como o caso do Dr. Robert Hard, com a psiconeuroimunologia, no final das décadas de 70, início da década de 80, nos Estados Unidos, nos trazendo essa preciosidade. Ele investiga as relações entre o comportamento, os fatores psicossociais e os sistemas nervoso, o sistema endócrino e imunológico, com as doenças. Ele diz que cada estímulo afeta os outros, estimulando e inibindo processos à distância do organismo humano. Nós temos, na sequência, quem realmente caracterizou esses neuropeptídeos, a doutora Candice Perto, nesses fantásticos livros também que eu indico, Molécula da Emoção, que infelizmente ainda não tem tradução para o português, como Conexão Mente, Corpo e Espírito, esse tem, ela diz: estudos demonstram que há um diálogo entre mente e sistema nervoso e imunológico, evidenciando que as emoções podem afetar o sistema imune de maneira positiva ou negativa. O sistema imunológico, então, possui uma ligação integral com os processos essenciais pelos quais o organismo seleciona as experiências, dá-lhes forma e as incorpora às atividades do corpo. Ela conclui: os neuropeptídeos são a ponte entre o mental e o físico e são agentes de informação, são os reguladores das emoções que os seres humanos sentem. O nosso corpo material, portanto, ele é constituído de células que se aglutinam sob o comando da mente e, através delas, se reflete as vibrações que ela produz. Portanto, o nosso organismo é um reflexo da vida mental que elaboramos para nós mesmos. Bruce Lipton, outro grande cientista, pesquisador nesse livro fantástico, A Biologia da Crença, também que eu indico, ele nos diz: os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Pensamentos positivos ativam as transcrições de genes importantes. Então, esses fatores de transcrição são ativadores que vão impulsionar essa transcrição de um gene, mantendo as células funcionando e multiplicando-se perfeitamente. Já esses são os ativadores.
Já os repressores, eles reduzem a transcrição, levando a doenças. O próprio Kazuo Murakami, nesse livro fantástico também, que é O Código Divino da Vida, ele diz, até o momento, nós não conseguimos estabelecer com clareza o que é determinado por fatores genéticos e o que diz respeito a outros estímulos. Ele diz fatores envolvidos na ativação dos genes, os próprios genes, a mente, sentimentos e emoções, o meio ambiente, o nosso interno ou externo em que vivemos, culturais, o local onde nós nascemos ou onde vivemos, como eu estava me referindo, os geográficos, tudo isso diz respeito à ativação dos nossos genes, a época em que nasceu os temporais, os educacionais, a educação que recebemos. Ele fala, ele comprova que emoções positivas podem alterar a ação dos genes. Então, os fatores positivos como felicidade, entusiasmo, quem pratica uma religião, quem tem fé, que ora, que pratica o bem, ativa a transcrição de genes importantes. E os fatores negativos, ele diz, como a ansiedade, o estresse, o medo, como nós estamos vivenciando nesse instante dessa pandemia, que as pessoas parece que não racionalizam mais, não pensam, estão sendo comandadas pelo medo. Imagina como estamos produzindo grandes sofrimentos, tristeza, desativando a transcrição de nossos genes, causando-nos tanta doença. Temos que pensar nisso. David Shrake também é um escritor e palestrante, pesquisador, e também foi cineasta norte-americana. Ele é autor de 6 livros, incluindo esse que eu estou citando, O Gene em Todos Nós. Ele nos diz que a realidade dinâmica, genética, versus o ambiente, garante que os genes de cada pessoa interagem com o clima. Ele vem corroborar o que estava falando o Kazuo. A altitude, a cultura, a alimentação, a língua, os costumes, a espiritualidade, enfim, com tudo que a cerca, produzindo trajetórias de vidas únicas. E vejam os senhores no livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz também com a psicografia do nosso querido Chico, na página 42, nos diz: as células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Assumem formas diferentes, obedecendo ao pensamento simples ou complexo, que lhes comanda a existência. As nossas células não se alimentam somente de alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos, dos nossos sentimentos que emitimos. O poder mental, então, é o responsável pelas transformações do metabolismo humano, do nosso metabolismo, porque desse modo ele transfere para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito, que vai determinar o quê? Saúde ou doença. Daniel Goleman também, que é psicólogo, jornalista, autor do best-seller também Inteligência Emocional, também ele passou também por Harvard, onde foi professor. Ele nos diz: a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados, e sua interação exerce a cada segundo uma profunda influência sobre a saúde do corpo. E continua ele: o pensamento, considerado uma intermediação de impulsos físico-químicos da mente pelo materialismo médico atual, pode ser compreendido como um campo de forças imponderáveis, emanado da consciência, com um decisivo poder sobre a organização do corpo físico, e que deve ser devidamente orientado
no estabelecimento do seu próprio equilíbrio. Nós temos outro notável pesquisador, médico, Dr. Paul Pearson, que ele é também especializado em psiconeuroimunologia, ele é americano, mas vive no Havaí. Ele passou por uma experiência muito dramática, ele teve uma doença debilitante, tipo de um câncer linfático, ele ficou 1 ano hospitalizado. E nesse livro memorável também que eu indico, ele nos traz reflexões maravilhosas, ensinamentos maravilhosos. Ele diz um sentimento fascinante da sabedoria antiga, da medicina moderna, pesquisa científica e experiências pessoais, provando que é o coração humano, sentimentos, não o cérebro que retém os segredos que conectam o corpo, a mente e o espírito. Ele tinha um amor tão grande por sua família e a família por ele, que um sentimento de amor o envolveu, que ele disse que através desse amor, desse sentimento maior que ele comprova, ele disse, ele conseguiu restabelecer a sua saúde, retornar à sua vida médica e familiar, e traz, através desse livro, todos os seus exemplos e todo o seu conhecimento para beneficiar a todos nós. Ele nos diz, e nos comprova isso, que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais intenso que o campo criado pelo cérebro. Então, nós temos mecanismos supercondutores de interferência quântica, que são aparelhos, são magnetocardiogramas e magnetoencefalogramas, que têm a capacidade de mensurar os campos magnéticos fora de nosso corpo, e mostram que o coração efetivamente gera acima de 50.000 femtoteslas. É uma medida, né, que ela é superior à do cérebro, que contrasta com o cérebro, tem 10 femtoteslas. Então, determina isso a possibilidade que nós já estamos vendo que não o cérebro, e sim o coração, seja o centro principal da condução de energia dessa quinta força, essa força vital sutil, que também é denominada como prana na Índia e Tibete, como o Ki no Japão, Shi, o Ki na China, e de magnetismo animal por Mesmer. É isso que nós estamos vendo e estamos entendendo. Nós temos também outro notável pesquisador, que infelizmente nos deixou agora em 2012, o Dr. David Hawking, que também nesse livro do Poder e a Força, ele diz que a frequência vibracional é comumente conhecida como o campo magnético. Ele nos diz, através da cinesiologia que ele desenvolveu, que é a ciência que estuda o movimento, que muitas pessoas ficam doentes porque não têm amor, só tem dor e frustração. Ele nos traz, ele desenvolveu uma escala de emoções, e ele descobriu que as pessoas que estão doentes geralmente têm pensamentos negativos, com frequência de vibração abaixo de 200. Vejam os senhores nesses slides. Acima de 200 são aqueles que transmitem coragem, vibram em neutralidade, disposição, amor, alegria, paz. Aí, então, as pessoas que estão acima, vibrando acima de 200, elas geralmente não ficam doentes. Ao contrário, as pessoas que ficam vibrando, né, porque a frequência da Terra é de 200 MHz, então ele fala que essa frequência tem que ficar acima de 200, 210. Então, as pessoas normalmente ficam abaixo de 200, no medo, olha, 100, na raiva, no desejo, na apatia, na culpa, na vergonha. São frequências abaixo de 200. Então, nas pessoas que reclamam, culpam, têm ódio, sempre a frequência fica em torno de 30 a 40. Quem constantemente acusa os outros, ela, consequentemente, também diminui uma grande quantidade de energia, ficando sempre abaixo de 200, causando problema. E ele nos diz que, embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico de 200, a força coletiva desses 15 contrabalança a negatividade dos 85% restante da população mundial. Vejam os senhores, 15%
dá em torno de 8 bilhões que nós temos, 1 bilhão e 200 bilhões contrabalançam os outros, mas ele nos traz outros. Ele diz que um avatar, no caso de Jesus, com consciência de 1000, pode contrabalançar a negatividade de toda a humanidade. Nós temos, quem tem nível de 300, contrabalança a negatividade de 90 mil pessoas. Quem tem nível 500, a negatividade de 750 mil pessoas são contrabalançadas. É aquele indivíduo que vibra no puro amor por toda a vida. Nós temos o nível 600, é a pessoa que tem a energia da graça. Ela contrabalança também a quantidade de 10 milhões de pessoas. Vejam os senhores, a importância de nós vibrarmos no bem. Aqui, nível 700, 70 milhões de pessoas aproximadamente. Então, ele diz aqui, nós temos 10 desses sábios vivos ainda hoje, segundo ele nos relata. Então, gente, para reprogramar o cérebro, nós temos que fazer uma grande modificação. É necessário que nós substituamos os nossos pensamentos negativos. Não é fácil, sim, mas nós temos que reprogramar. Temos que reprogramar esses pensamentos negativos por outros positivos. Mas é necessário, para isso, termos o quê? Vontade, ação. É necessário termos um foco. Nós temos como exemplo notável a psicologia positiva. A psicologia positiva é um campo de estudo que examina os estados de saúde, tais como a felicidade, o otimismo, a força de caráter. Esse trabalho notável foi desenvolvido por Martin Seligman, professor americano do Centro de Psicologia Positiva da Universidade de Pensilvânia. Ele verificou que as pessoas que realmente pensavam positivamente tinham menos problemas. Então, para que tratar simplesmente, como se faz a psicologia, as pessoas que já têm enfermidades e doenças? Vamos procurar minimizar e tratar com positividade, com coisas boas. Ele é autor de vários livros. Ele defende que a saúde é algo essencial e, como tal, ela deve ser cultivada todos os dias por meio das forças e virtudes, de ideias novas, de atitudes novas como otimismo, gentileza, bom humor. Ele diz, assim como os pensamentos negativos podem ser aprendidos, os pensamentos positivos e otimistas também. Para isso nós temos que mudar, temos que ter força de vontade e ação. Ele diz, a psicologia deve possibilitar muito mais do que somente reparar o que está errado, devendo identificar e nutrir o que existe de melhor nos indivíduos, para que o reconhecimento das virtudes humanas possa contribuir para a prevenção das patologias e dos danos. Como percebemos, então, a medicina está no limiar da descoberta de um mundo misterioso de energias invisíveis que estamos todos nós submetidos. E esse envolvimento nesse limiar de descoberta não só vai nos auxiliar a diagnosticar e a curar as doenças, como também permitirá à humanidade, permitirá principalmente aos pesquisadores que adquiram uma nova compreensão a respeito desses potenciais ocultos da consciência, que nós sabemos que nada mais é do que o próprio espírito. Os pesquisadores, deste modo, irão descobrir que o corpo etérico é um modelo de crescimento energético que dirige não apenas o crescimento e o desenvolvimento, como também a disfunção e a morte de todos os seres humanos. Graças às cuidadosas observações desses, então, já pesquisadores esclarecidos, a medicina começará a compreender que é no nível etérico que muitas doenças se originam. Então, a compreensão da nossa natureza multidimensional e a aplicação das modalidades médicas baseada nessas energias sutis
permitirá que a medicina se reequilibre da sua atual necessidade de recorrer ao uso constante na utilização de drogas e a realização de cirurgias, e passe também a adotar métodos de cura mais naturais e menos traumáticos. Além do mais, nós vemos que à medida que os cientistas, então, começarem a reconhecer a dimensão espiritual dos seres humanos e as leis de expressão da força vital, a aceitação do nosso relacionamento com esses sistemas energéticos desta alta frequência, vai acabar nos conduzindo a uma fusão entre a ciência e a religião. Isso é inevitável. A tendência para o holismo, então, dentro da medicina, levará os médicos a reconhecerem que para as pessoas gozarem de boa saúde, elas necessitam ter um relacionamento integrado entre o corpo, entre a mente e o espírito. Então, embora a medicina vibracional seja uma dádiva para o futuro da saúde no mundo, em última análise, a saúde também não depende da medicina vibracional. E também não vai depender tampouco de médicos, de curandeiros, de sacerdotes, etc. O que importa, na verdade, é que as pessoas entendam e aprendam a viver todos os aspectos de suas vidas. De que maneira? De uma forma harmoniosa, de uma forma sadia, de uma forma amorosa. Porque nós vemos que à medida que nós aprendemos a viver uma vida saudável, na qual tenhamos um trabalho criativo, um equilíbrio de amor e harmonia com todos os self, com todos os nossos contatos, seja com a família, seja com a sociedade, seja com a ecologia do planeta, haverá, consequentemente, um constante processo de reequilíbrio e, consequentemente, de cura, de regeneração de nós mesmos. Vejam, os senhores, a beleza disso. Jesus, nosso modelo e guia, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, A Fé Transporta Montanhas, ele nos diz preciosidade, Kardec nos traz no item 5, que o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Através dela ou por ela, o homem age sobre o fluido que é o agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal, junta a ela uma fé ardente, pode, pela sua vontade, dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros, que outrora eram ditos como prodígios, e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural que nos é demonstrada através das reflexões e das pesquisas desses senhores. E aí nós vamos entendendo que quando Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Jesus ensinava através do pensamento, do sentimento, da vontade, que é a fé, efetivar as curas solicitadas a ele. Que ele fazia com que as pessoas mencionassem do fundo do seu coração, Senhor, quero que me cures. E que Jesus dizia ao curá-los, vai e não tornes a pecar. O que é pecar se não se desviar da lei? Se nós nos desviarmos do caminho que nos conduz ao Pai. Que tenhamos essa compreensão
que meditemos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, através do seu Evangelho de amor. Nesse momento encerramos, então, agradecendo a atenção dos senhores, agradecendo o gentil convite desses queridos amigos da AME Maranhão, para que possamos, talvez, futuramente, estarmos juntos novamente. Vamos, então, encerrar com uma prece, agradecendo a Jesus, agradecendo a todos os mentores que nos envolvem nesse momento, para que essa energia benéfica inunde a todos os corações daqueles que nos assistem, daqueles que necessitam nesse momento, Senhor, energias benéficas para suas curas, para seus reequilíbrios. Que esse amor que ora sentimos, Senhor, possa também, Senhor, ser levado a todos os nossos amores que estão em nós e em nossos pensamentos. Que tua paz, Senhor, esteja presente neste momento e sempre. Que assim seja.